Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje vou mostrar para vocês e ensinar como fazer uma massa de pão muito fácil e ao mesmo tempo muito gostosa. Essa massa a gente vai fazer ela no processo de 100% manual. Não iremos utilizar batedeira, tá, para nos auxiliar, somente nossas mãos mesmos. Quais são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer essa massa? Vamos lá. Nós vamos usar 5 ovos, 150 gramas de açúcar. Nesse caso aqui eu estou utilizando cristal e vocês podem dar preferência para ele. Sal. Eu utilizei aí mais ou menos meia colher de sopa, tá, de sal. Leite. Aí eu vou explicar como que a gente vai colocar a quantidade exata de leite, porque ela é tão variante quando a gente está trabalhando com pão. Isso aí eu vou explicar para vocês. Então o leite, até então, eu fiz uma medida aqui, olha, de aproximadamente 250 ml, tá vendo? Mas eu vou mostrar depois para vocês, na hora de estar fazendo a massa, por que essa quantidade ela pode variar para mais ou para menos. Tudo vai depender da nossa farinha de trigo, beleza? Mas isso é uma explicação mais técnica, então eu vou deixar para depois. Vou estar utilizando fermento. Esse fermento, gente, é o fermento seco. Ele é vendido nos supermercados, geralmente nessas embalagens assim. Desconsiderando a marca aqui, mas geralmente são embalagens pequenas como essa, com cerca aí de embalagem de 10 gramas, né, que é a quantidade que vem. Eles, diferente do fermento biológico fresco, que é aquele que vai na geladeira, esse aqui não precisa ir na geladeira. Só que ele tem um processo de mistura um tanto quanto diferente do fermento fresco, que é aquele que vai na geladeira. Ele precisa ser misturado diretamente na farinha de trigo. Já o outro fermento, a gente poderia misturá-lo já na massa, já semi-pronta. Ele não pode. A gente tem que misturar ele na farinha de trigo, mistura ele bem, até a gente vai perceber que ele meio que desapareceu aí na farinha de trigo. Vocês vão ver, tá? Então a gente vai trabalhar com ele. Vamos usar aproximadamente 200 gramas de margarina ou manteiga, tá? Eu já até expliquei por que eu uso essa embalagem. Quando eu vou pesar quantidades maiores, de 100 gramas e tudo, eu utilizo essa embalagem, eu nem joguei ela fora, justamente porque, como ela é uma embalagem de 250 gramas, quando eu preciso pesar 200 gramas, eu uso ela como referência, né? Coloco a manteiga aqui, a margarina, espalho e sempre deixo sobrar uma borda. Essa borda que sobra, eu baseio como se fosse essas 50 gramas a mais que a embalagem cabe, beleza? Não é uma medida 100% precisa, mas é o que mais se aproxima aí das 200 gramas que eu preciso, beleza? Então como que a gente vai fazer? Primeira coisa, gente, eu vou colocar a farinha de trigo aqui na bacia, não vou colocar ela toda, é um primeiro segredo que eu vou passar para vocês. Mesmo que a receita está pedindo 1 kg de farinha de trigo, eu não vou despejar toda ela aqui, eu vou deixar sobrar um pouquinho no saquinho. Por quê? Porque na hora que eu for trabalhar com o leite, o que acontece? Se eu virar todo o leite lá, pode ser que a minha massa fique muito mole. Então, eu tendo esse restinho de farinha de trigo aqui guardada, ela vai ajudar eu chegar no ponto. E outra questão é, massa doce, ela vai uma quantidade de açúcar muito grande. Então, conforme a gente vai manuseando ela com as mãos, e outra questão também é a margarina, que é uma grande quantidade, ela vai ficar um tanto quanto mole. Então, sobrando um pouco de farinha de trigo aqui, eu posso ir dando ponto na massa de acordo com o que eu vou mexendo com a massa. Então, essas aí são dicas importantes que vocês precisam seguir. Porque se vocês despejam todo 1 quilo lá dentro, faz o processo de mistura, vocês vão perceber que a massa ela vai começar a ficar grudenta nas mãos, ou pode passar do ponto. E aí, se vocês não tiverem outra farinha de trigo aí guardada, aí vocês vão ter uma dificuldade muito grande de modelar depois os pães. Ou até mesmo de continuar fazendo os pães. Beleza?
Então vamos para o nosso passo a passo. Primeira coisa, eu vou despejar a farinha de trigo aqui dentro da bacia. Segunda coisa, vou misturar o fermento até ele sumir completamente na farinha de trigo. E depois disso, eu vou acrescentar os ovos, o açúcar, o sal, a manteiga, beleza? Sendo que o leite é por último de tudo, tá bom? O leite vai entrar em último lugar, tá bom? Então primeiro a gente vai trabalhar com esses ingredientes aqui. Primeiro a farinha e o fermento, depois esse grupo aqui e por último o nosso leite, tá bom? Eu vou despejar aqui na farinha, na bacia, né, a farinha de trigo, vou misturar aqui o fermento, vou dar um cortezinho no vídeo e já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, eu já fiz a mistura aqui do fermento. Observe que, olha, se vocês dão para observar bem aí a farinha de trigo, vocês nem percebem que eu coloquei aquele fermento seco aqui. É o que eu disse, basta vocês misturarem um pouquinho na farinha de trigo, ó. Tá vendo? Com as mãos, tranquilamente, vocês vão ver que não... Olha, vocês vão ver sinal daquele fermento aqui. Então esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo, a gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Eu posso estar, por exemplo, já colocando os ovos aqui. Se vocês quiserem, para facilitar, por exemplo, se vocês não quiserem virar tudo de uma vez, para facilitar a mistura, coloca os ovos, dá uma misturada. Pode ser com as mãos mesmo, tá, gente? Pode ser com a colher, tá? Mas vai chegar uma hora que o processo vai ter que ser nas mãos mesmo, não tem jeito. Porque com a colher, conforme a massa começar a pegar a liga aqui, a gente vai precisar, de fato, das mãos mesmo, não vai ter jeito, tá? Então eu posso já fazer esse processo aqui, olha. Misturar meus ovos aqui, ó. E eu vou ter que misturar com as mãos mesmo, ó. Lave as mãos bem, né, direitinho, faça a higienização das mãos, porque realmente a gente vai precisar pôr as mãos, literalmente a mão na massa, tá? Então vou fazer aqui já uma prévia, né, uma pré-mistura aqui. Dos ovos. Em sequência, eu posso colocar os outros ingredientes, tá bom? Aí tanto faz a ordem aqui agora. Se vocês já quiserem também já colocar a margarina, pode já colocar. Mas aqui agora tanto faz a ordem, tá? Só lembrando que o leite é por último. Tá bom? Então agora eu vou colocar os outros ingredientes e vou continuar fazendo essa mistura aqui, tá, gente? Ó, é manual mesmo, tá? O processo. Não tem jeito. Com a colher aqui, vocês vão ver que não fica muito legal. Não vai ajudar muito nela. Vai meio que mais atrapalhar do que nos ajudar. Então, vou fazer um cortinho no vídeo e vou colocar o restante dos ingredientes aqui, tá? E já volto. Bom, pessoal, depois de ter misturado a nossa massa e colocado todos os ingredientes, ó, ela ficou nessa textura, tá vendo? Veja que eu não coloquei, ó, todo o leite, ainda ficou aqui mais ou menos uns 50 gramas, 50 ml, ou quase isso. Então não pegou todo o leite, não. Mas a dica que eu dou é o seguinte, como eu falei, né? Olha aqui, ó. Guardei uma quantidade considerável de farinha de trigo aqui. Aí agora o que eu vou fazer com essa massa? Vou deixar ela descansar, gente, por meia hora, tá? Mais ou menos meia hora. Coberta com pano aqui, tá? Com pano de prato. Ou se vocês preferirem, pode pegar um plástico filme e tampar a bacia e pode contar aí 30 minutinhos, tá bom? Aí nós vamos dar um descanso para ela, para o fermento começar a agir, a trabalhar. Aí depois a gente volta de novo a trabalhar com ela e aí a gente vai colocando o restante da farinha de trigo conforme a gente for dando ponto. Vocês podem perceber que agora, olha, ó, ela tá bem mole, ó. Tá grudenta mesmo. A gente vai dar um ponto nela ainda certinho, tá bom? Então cobre aí com o pano de prato, o plástico filme, calcule aí os 30 minutinhos, depois a gente volta e continua misturando ela aqui, beleza? Então vamos lá.
Bom, pessoal, depois de mais ou menos aí meia hora, perceba que a nossa massa, olha, ela já começou seu processo de fermentação. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar nosso restante de farinha que eu tinha guardado aqui, vou despejá-lo e vou dando ponto na massa. Tá certo? Vou misturando esse restante de farinha até dar consistência para essa massa. Ela tem que ficar uma consistência boa, ou seja, não pode ficar pegajosa demais nas nossas mãos, mas também não pode ficar dura, tá certo? Então ela tem que ter uma consistência macia, vamos dizer assim, tá bom? Então agora eu vou fazer esse processo, vou dar um cortezinho no vídeo novamente e retorno já com ela no ponto, beleza? Então vamos lá, vamos ao trabalho. Bom, gente, depois de ter misturado a nossa massa, veja que agora, olha, ela já não está mais pegajosa como antes, né? Como estava na bacia. Eu tirei ela agora da bacia, já fiz o restante da mistura eu acabei de fazer em cima da mesa mesmo. Utilizei aquele restinho de leite que faltou, né? Cerca de 50 ml, acabei de colocar aquela farinha de trigo. Ficou aqui um pouquinho, que é a farinha que eu estou jogando para untar a mesa, que eu jogo na hora de manusear aqui a massa, tá bom? Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente já poderia modelar os pães? Sim, poderia. Mas ainda assim eu não vou fazê-lo. Vou dar mais um descanso nela, de cerca de mais ou menos meia hora de novo, tá certo? Deixá-la descansando. E aí sim, depois eu volto a trabalhar com ela. E aí sim eu posso estar já modelando os pães. Muita gente vai dizer, nossa, mas eu vou ter que descansá-la de novo mais meia hora? Só nesse processo aí já foram uma hora. Gente, a fabricação de pães, num processo artesanal, como a gente está fazendo aqui, sem a ajuda de uma batedeira, sem a ajuda de um cilindro, o que acontece? A nossa massa ela vai ficar bem mais rústica, né? Ela não vai ficar com aquele aspecto lisinho. Porque como nós não temos as ferramentas que eu já citei, a gente não vai conseguir alcançar aquele nível de alisamento que a gente vê nas padarias industriais. Porém, vocês vão notar algo com relação aos pães industriais, que a questão de sabor do paladar, ela é bem melhor. Isso aí vocês vão ter uma percepção. Por quê? Porque no fator industrial, o processo é muito rápido. O fator produção, ele é muito rápido. Aqui não. Aqui nós estamos deixando a massa descansar. Aqui a gente trabalha mais lentamente, tá certo? Aqui o fermento ele trabalha de um modo mais lento, mais no seu ponto mesmo. A gente não exagera na quantidade de fermento para que o pão cresça rápido, para que a gente asse rápido. Então todos esses fatores têm que ser levados em conta. A gente está fazendo um produto manual, um produto caseiro. Então assim, o dia que vocês tirarem para fazer o pão, tire um dia para fazer o pão. Tá certo? Porque o pão em si, vocês viram que os ingredientes, a receita em si é muito fácil. Só que deve-se respeitar esses descansos da massa, porque isso vai facilitar para nós até mesmo na hora de modelar os nossos pães. Tá bom? Então é uma dica que eu dou para vocês. Caso vocês já querem a coisa rápida, já poderia vir aqui, cortar os pedacinhos, modelar da forma que vocês desejarem. Mas é um conselho que eu dou para vocês. Tirem para fazer massa de pães um dia que vocês estão mais tranquilos. Deixe a massa descansar, respeite isso, porque vocês vão ter um pão muito mais saboroso. Isso eu posso garantir para vocês. Beleza? Então daqui a pouco, assim que ela descansar direitinho aqui, eu já volto com a modelagem dos nossos pães. Tá bom? Pessoal, só para vocês entenderem o que eu fiz com a nossa massa. Cortei ela em 4 pedaços. Esse aqui eu já dei uma esticada nele. Aí o que eu faço aqui? Vou pegar a faca, ó. Vou cortar os pedaços. Aí cada pedaço desse aqui, eu vou pegar assim nas mãos, ó. Um exemplo. E vou fazer uma bola. Nesse movimento aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Uma bolinha. Ó. Vou tentar fazer devagar aqui para vocês verem, ó. Ó.
Olha para vocês verem. Vou tentar tirar a sombra aqui do celular. Feita a bolinha, vou pegar uma forma de bolo inglês. Dessas. Elas são baratinhas, tá, gente? Geralmente eu compro uma embalagem que vem 10 forminhas, tá? Pago 3 e pouco, 3,50, 3,60, tá? Aí vocês vão vir assim, ó. E vão colocar a bolinha aqui dentro, tá bom? E a outra aqui, assim, tá? A gente vai fazer um esforcinho aqui para que caiba 6 bolinhas dessa. Beleza? Então eu vou pegar, vou modelar de novo. Vou tentar colocar 6, mesmo que ela entre apertadinho aqui. A ideia é essa, porque ela entrando apertadinha, o nosso pão vai crescer, né? Ele vai ficar para cima aqui. Se eu colocar só essa, aí o que acontece? Coloca outras 3 aqui, nosso pão vai ficar muito espalhado na hora que ele vai crescer. Então não dá uma aparência muito bonita, não. Então, para ele ficar numa aparência mais bonita, eu prefiro que vocês coloquem, mesmo que a outra vai entrar apertadinha aqui, ó. Mas vocês coloquem 2 de cada lado, 6 bolinhas. Beleza? É uma ideia aqui que eu tô dando para vocês, tá? Então agora eu vou fazer a modelagem dessa massa. Veja que fica uma massa bem bonita, né, gente? Olha, toda furadinha, né? Eu vou modelar a nossa massa, assim que tiver tudo modelado, tudo pronto já para entrar no forno, aí eu já mostro para vocês. Porque aí vocês vão ver como é que ela ficou no tamanho, né? Tudo direitinho, tá bom? Então a modelagem é isso aqui. Vou pegar mais uma aqui, vou fazer de novo, só para vocês, olha. Colocou as mãos assim, ó. Ó. E faz a bolinha. Não é difícil, tá, gente? Ó. Ó. Fez isso, ó. Parou, ó lá. E a bolinha está pronta. Beleza? Então eu vou fazendo aqui e depois eu já volto com os nossos pães aí já preparados para ir ao forno. E dando dicas também de como assar. Então vamos lá, ao trabalho aí. Bom, pessoal, depois de dobrado o tamanho da nossa massa, como vocês podem perceber, ou até mesmo triplicado, né, de certa forma, agora o que eu vou fazer? Eu irei pintá-la, os nossos pães, ou seja, com uma gema. Aí com o auxílio do pincel, olha, eu venho aqui e faço isso aqui. Pinto os nossos pães. Vou levar para assar a temperatura de no máximo 180 graus, por um tempo estimado aí de 20 até 30 minutos, dependendo do forno, tá bom, gente? Muito simples, né? Aí eu vou terminar a pintura aqui. Assim que eu terminar, eu já levo para o forno e é só assar. É isso aí, daqui a pouco eu volto já mostrando o resultado final aí do nosso pão. Bom, pessoal, tá aí o nosso resultado do nosso pão, massa de brioche. Essa é uma massa de brioche feita manualmente, sem a utilização de batedeira, sem a utilização de cilindro. Então ela fica um pouquinho mais rústica, mas nada que tira o brilho, né, do nosso pão. Olha aqui, ó, eu até cortei um pedaço aqui desse já, para vocês verem, olha. Tá vendo? Não perde em nada pro pão industrial, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aí é uma sugestão de decoração, caso vocês queiram. O que eu passei aqui foi leite condensado com um pouquinho de limão. Já nesse aqui eu joguei um pouquinho de açúcar, tá? Açúcar gelado, para dar esse efeito aqui. E um morango aqui só para dar um embelezamento mesmo, tá bom, gente? Mas a decoração eu sempre deixo a cargo de vocês, porque vai muito da criatividade, vai muito daquilo que a gente tem em casa, né, pra gente estar fazendo. Mas aí eu deixo aí algumas sugestões, tudo bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever, deixar o like. Eu agradeço de coração a todos que assistiram aí. E espero que gostem da receita, possam fazer e se deleitar aí, porque é um pão muito gostoso. Até mais.